A minha infância foi uma infância muito conectada com a música, né? Fui uma criança que sempre tive a música muito próximo de mim, né? Nos finais de semana a família se reunia naquelas serestas familiares, onde ali foi onde eu tive o primeiro contato com a música, né? Então a música é sempre muito próxima, onde eu pude conhecer canções do Quinteto Violado, né, da Elba Ramalho, do Zé Ramalho, do Alceu Valença, Geraldo Azevedo, né, com os meus tios tocando e amigos próximos, amigos da família. Então eram verdadeiros encontros musicais, né? E isso da minha infância, né? Talvez seja a lembrança mais a lembrança mais significativa, né? Essa coisa da conexão com a música sejam esses finais de semana em que a família se reunia, né? Então, os tios, os primos, e a gente tinha música o tempo inteiro. Então, realmente eu acho isso, inclusive, algo muito importante nessa fase inicial, né? Que é a fase de musicalização, do pequeno Glauber, vamos dizer assim, né? E que isso depois veio a desencadear uma série de outros anseios e desejos, né? E o horizonte ele começou a ficar mais distante, mas no bom sentido, né? Você sempre querer mais, né? Então esse momento inicial, o momento da infância, é um momento que eu guardo com muito carinho. Então, o rock surgiu na minha vida num processo, foi meio que uma evolução daquela fase inicial, que era uma fase muito calcada na música regional, né? Nessa fase de musicalização. Foi formando o meu gosto musical muito conectado com a música popular e os artistas que eu gostava, que eu ouvia nesse momento, né, Zé Ramalho, Alceu Valença, né, Ave Sangria, né, eram artistas que tinham essa coisa da guitarra distorcida, né, daquela coisa do rock rural muito próximo. Então, antes de chegar no rock propriamente dito, né, esses artistas eles meio que abriram, trouxeram essa coisa da guitarra elétrica na minha vida, né? Então, esse foi o momento, o contato inicial, não é, com essa coisa do som distorcido, junto com a música popular, e que depois também veio trazendo, né, mais a fundo os artistas, né, vamos dizer assim, do rock que influenciaram esses artistas regionais que eu tanto admirava, né? Eu não tenho um disco, na verdade, assim, não diria um disco, mas talvez de ter participado de um movimento, né? Que foi o movimento armorial, né? É algo que antecede até o meu próprio nascimento, né? Antecede muito o meu nascimento, mas se eu pudesse escolher, né, um momento ou alguns trabalhos em que eu pudesse ter me envolvido, né, e se eu pudesse viajar no tempo, com certeza seria aquela coisa do universo do movimento armorial, na tentativa de se criar uma arte própria brasileira, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, está envolvido ali, junto com Ariano, e, enfim, tantos outros que criaram esse movimento tão importante, né, que hoje influencia tão fortemente o trabalho do Caravelos, né, sem dúvida, de ter participado do movimento armorial. Em se tratando inclusive de algo que tem conexão com a minha música e que eu admire, que eu acho que realmente dentro em sua época, né, e que faz com que ele seja tão falado até hoje, devido a tamanha relevância, eu preciso citar Luiz Gonzaga, que realmente é um grande artista, um cara que criou um conceito, né, tanto sonoro quanto visual, né, estética, né, num pacote só, e um cara que levou a coisa do Nordeste brasileiro para tanto lugar, né, não só no Brasil como no mundo, né? Então eu diria que Luiz Gonzaga, sim, se tivesse que ter alguém como um herói, né, vamos dizer, para mim, dentro da obra, né, e daquilo que eu defendo, né, da obra de Caravelos, daquilo que eu defendo, acho que Luiz Gonzaga. Eu já tive a oportunidade de ir para muitos shows, assim, de bandas que eu admiro, né, que eu admiro demais, mas eu acho que
Eu sou um cara que eu sou muito atento aos pequenos detalhes, assim, as pequenas riquezas que a gente tem, né? Então, como já falei até em várias entrevistas, dos ensaios de Caboclinho que eu assistia na Praça do Trabalho, Zona Norte do Recife, dos ensaios de Maracatu no Recife Antigo, né? Que são pequenos shows, né? Apresentações muito intimistas ali, muitas vezes elas são desapegadas, inclusive até de público, né? Mas eu sempre observei esses momentos como momentos muito caros, muito importantes, né? E ricos, né? E que me alimentaram durante muito tempo. Na época que eu vivi em Recife, né? Me alimentaram durante muito tempo de toda essa proporcionando, né, toda essa amálgama que eu vinha a realizar dentro do Caravelas, essa coisa da música pesada com a música regional. Então, em homenagem, né, a essas manifestações que são de uma importância e de uma riqueza ímpar para a gente, para mim, particularmente falando, eu cito esses pequenos shows, esses pequenos momentos, esses ensaios dessas representações artísticas, né? Muitas vezes até que fazem tudo com muito sacrifício, sem apoio, né? Mas que não deixam a chama apagar, né? Eu deixo aqui como um show inesquecível, em vez de citar um show, eu digo esses pequenos momentos importantes e ricos ligados ao caboclinho, ao chachado, ao axé, que eu tive a oportunidade de presenciar. Eu deixo isso aqui registrado como grande, né, vamos dizer, grandes momentos inesquecíveis, artísticos, musicais, que eu tive a oportunidade de experienciar. Bom, eu já tive a oportunidade de fazer grandes shows para grandes públicos. Eu toquei para 20, 40 mil pessoas, para 60 mil pessoas. Tanto tocando música popular, acompanhando artistas como Sidemen, e também tocando rock, heavy metal e tal. Mas se eu tivesse que colocar um show inesquecível, e eu acho que mais pelo simbolismo desse show assim, eu poderia citar um show importante na trajetória do Caravelas, que foi um show que a gente fez lá atrás, no comecinho da banda. Foi o primeiro show do Caravelas fora de Recife, né, fora de Pernambuco, na verdade, até fora em outro estado. A gente tocou na Paraíba, numa cidade chamada Campina Grande, né? A gente tocou num local chamado Lennon Bar, nem existe mais esse lugar, mas ele cabia, sei lá, 200, 250 pessoas, e estava lotado esse show. E foi um momento muito especial, porque a gente tem aquele sentimento de desbravador, né? De estar tocando em outro estado, aquela banda que a gente pensou em fundar, né? Que eu tinha criado, ela agora já está tocando fora de Recife e em outro estado, né? Então, para mim, na época, foi um momento muito especial, né? Embora seja fosse um ambiente pequeno, mas ele estava super lotado, né? E eu me lembro que foi um momento muito mágico, assim, aquela energia, aquela sintonia junto com as pessoas que estavam ali numa época muito legal, né, do heavy metal nacional, e nesse momento seminal, né, do Caravelas, assim. Então, pela simbologia desse show, eu considero, inclusive a gente estava junto com uma banda do Rio, Nord High, eu acho, do meu amigo Flávio Pascarillo, que hoje atua fortemente aí no business musical aí, tem uma empresa que presta serviços de backline, né? E ele também é técnico de som. Flávio, um abraço, Flávio. Mas foi uma noite massa, né? Foi Caravelas e Nord High. Pela simbologia, para o que aquilo representou para o Caravelas, para mim, como um primeiro passo fora de Recife, Pernambuco, eu cito esse show. Bom, eu vou até citar dois, não só um, né? Porque são álbuns dessa banda que realmente me impactaram de uma forma muito contundente, né? São Redenção e Vivência, né? Da banda de pau e corda, que é uma banda que é uma influência gigante no meu trabalho e que eu nem precisaria ter aquela sensação da primeira
oitiva, vamos dizer assim, porque ainda assim, até hoje, sempre que escuto, me emociono, né? Então, a banda de pau e corda, aí deixo meu muito obrigado aí por esses dois discos incríveis que, embora tenham sido feitos e lançados antes mesmo de ter nascido, né, são discos que foram uma verdadeira explosão, assim, no momento que eu ouvia primeiro nas serestas familiares com a minha família, e depois enquanto estudante já de música mesmo, já estudando, tocando guitarra, eu pude me aprofundar, né? Isso serviu com certeza de base lá também para para esse meu desejo, né, de conectar música popular com guitarra, né, principalmente nas ideias melódicas e na expressão, né, no sentimento e na parte também de escrita, né, na parte poética sempre foi uma influência muito forte para mim. Então, vivência e redenção, sem dúvida, se eu tivesse a oportunidade, né, de escolher um álbum que eu pudesse ouvir pela primeira vez novamente e me sentir impactado, com certeza esses dois álbuns seriam os que viriam logo de pronto à mente. Cara, na verdade eu escuto mais coisas fora do rock e metal do que propriamente som pesado, né? Então, eu escuto muita coisa fora dentro do universo, por exemplo, das coisas que eu produzo dentro do heavy metal, né? Então, eu sou fã de música dos anos 80, assim, por exemplo, todas aquelas atmosferas de sintetizadores, inclusive que o Intermundos traz muito em alguns momentos e tal. Muita música regional, né? Não preciso nem dizer, eu sou um ferrenho ouvinte e pesquisador da música regional, né? Da música nordestina. Muita coisa do jazz, do fusion, que eu sou fã também demais, assim, então Chick Corea, Spider Gyre, Cassiopeia, Level 42, um monte, né, dessas bandas do jazz e do fusion. Eu acho que essa dinâmica que se cria dentro daquilo que você está intimamente mergulhado e envolvido nas produções, né, de música pesada, no meu caso, desde a época do Caravelas, depois Dark Avenger e retomando Caravelas com Intermundos também, esse tipo de fuga, vamos dizer assim, para que você possa ter a oportunidade de ouvir, né, de respirar, né, outros ambientes, outros ares. Eu acho que é extremamente salutar, né? Eu sou um cara extremamente eclético e eu acho que por mais distinto que esses sons eles sejam daquilo que eu realizo, vamos dizer assim, fortemente, que é produção de metal, dos trabalhos que eu estou envolvido, eu acho que esses elementos, de alguma forma, eles, obviamente, eles incrementam e eles se misturam, essas ideias, essas influências, aquilo que a gente consegue cristalizar nessas produções. Então, eu acho, além de gostar bastante, eu acho extremamente saudável para mim, enquanto músico, enquanto produtor também, ter esse tipo de dinâmica no que a gente escuta, né? Tentar conhecer novas searas e, dentro do possível, sempre trazer isso para dentro das coisas que eu produzo. Bom, de filme eu indico O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, um diretor sueco, que tem filmes incríveis, mas esse em específico é um filme que inclusive influencia muito o meu trabalho dentro do Caravelas, dentro do universo do Intermundos, né? Da relação protagonista com a personificação da morte, que também se coloca e se faz presente dentro do filme. Então, eu acho que é um filme que traz uma mensagem incrível, de diálogos extremamente densos e que nos fazem refletir. Então, indico fortemente que vocês assistam. De seriado, tem um seriado muito legal que eu assisti que se chama Dark. É um seriado alemão e que ele traz essa coisa da viagem no tempo, né? E eu não posso falar mais coisas porque meio que vai tirar um pouco do mistério do seriado para vocês, mas é um seriado muito denso, vamos dizer assim, né? E que também traz discussões e diálogos extremamente interessantes.
Sugiro também para vocês esse seriado. E de livro, é um livro que, enfim, para mim é uma das grandes obras literárias da humanidade, eu diria até, que é a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri. Então, indico o Sétimo Selo como filme, Dark como seriado e livro A Divina Comédia de Dante.